Boa noite, essa é mais uma aula sobre potenciometria. Hoje nós vamos falar sobre a parte de instrumentalização, onde usamos a potenciometria para identificar a concentração dos analíticos, o pH e o KPS, que é a constante de solubilidade do produto. Recapitulando da aula passada, que falamos sobre análise potenciométrica, as aplicações de métodos potenciométricos na indústria são relacionados assim. A potenciometria ela está envolvida com o trabalho de células, que são os nossos eletrodos. Eles trabalham sem o consumo perceptível de corrente. Essa é a característica predominante da potenciometria. Então, sem o uso de uma corrente, a análise potenciométrica é feita por eletrodos na presença de soluções. Na potenciometria, a medição desse potencial de uma célula eletroquímica ela é dada em condições de corrente zero, então não há presença de corrente. E é realizado usando o potenciômetro, que é o aparelho que vai nos dar a voltagem, a medição do potencial eletroquímico. Então, um exemplo de análise que é feita pela potenciometria é a medição do pH. pH, que é uma unidade de medida que descreve o grau de acidez ou alcalinidade de uma solução. Aqui temos dois exemplos de pHmetro. Esse é o da direita aí, é um exemplo de pHmetro que vocês têm no laboratório do colégio. Só que aqui na imagem ele está sem os eletrodos. Na esquerda nós temos o exemplo de um pHmetro que utiliza dois eletrodos, um eletrodo padrão, um eletrodo indicador e o eletrodo de referência. Nessa figura nós temos exemplo. O pHmetro utiliza esses dois eletrodos, o eletrodo padrão, que é o eletrodo de medição, imersos nas soluções, e o eletrodo de referência. O eletrodo de referência é o que vai funcionar como uma ponte salina na transferência de íons. Outra análise que pode ser feita através da potenciometria é a medição de KPS. O KPS é a constante do produto de solubilidade, utilizado quando há equilíbrio químico em uma solução formada por um soluto que apresenta baixa solubilidade em um determinado solvente. Através da análise potenciométrica também nós podemos obter a concentração dos analíticos. Aqui nós temos um exemplo de uma pilha onde temos o ferro oxidando e o zinco reduzindo. O potencial global dessa pilha é de menos 0,353 volts. É uma pilha que está em equilíbrio, ela está descarregada, por esse potencial negativo. O exercício nos dá a informação de que a concentração de zinco 2+ é de 1 molar e nós queremos descobrir a concentração de ferro 2+. Conforme havia falado, o potencial da pilha é de 0 volts, porque ele está em equilíbrio. Então, jogamos na equação de Nernst. Temos aí o ΔE, o nosso potencial, igual a menos 0,353, que é o nosso potencial global, menos a constante 0,059, dividido pelo número de elétrons envolvidos na reação, que vocês podem observar que são 2. O ferro está perdendo 2 elétrons, enquanto o zinco recebe 2 elétrons. Vezes o logaritmo das concentrações do produto, que é o ferro 2+, sobre o reagente, que é o zinco 2+. A equação ela é invertida, onde calculamos o logaritmo da concentração de ferro 2+, sobre a concentração de zinco 2+, que o exercício nos deu, que é 1 molar. Então temos o nosso ΔE global, nosso potencial global de menos 0,353, vezes o número de elétrons, que era dividindo, agora passa a se multiplicar pelo nosso potencial global e dividindo a constante 0,059. Para retirarmos esse logaritmo, basta invertermos, colocando o logaritmo na base 10 e elevando o resultado dessa divisão. Então vamos ter que a concentração de ferro 2+ vai ser igual a 10 elevado a menos 2 vezes 0,353 dividido por 0,059. Calculando isso, a concentração de ferro 2+ vai ser 1,2 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Então vamos a um exemplo aqui para calcular o KPS, a nossa constante de produto de solubilidade.
temos uma pilha que tem um eletrodo de manganês e outro eletrodo de níquel. Temos a concentração de hidróxido que está presente, que é de 1,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E a diferença de potencial, que é o nosso potencial calculado, de 0,586 volts. O exercício nos dá os dados de que a concentração de íon manganês é de 1 mol por litro. Então temos aí os potenciais do manganês, que é de mais 1,19 volts. O potencial de níquel 2+, que é menos 0,25 volts. Calculando esse potencial aí, potencial global, nós temos 0,94 volts. Então, o primeiro passo para encontrar essa constante de produto-solubilidade é sabermos o nosso potencial global. No exemplo aqui temos 0,94 volts. Depois disso, jogamos na equação de Nernst, temos o nosso potencial padrão é igual a o potencial global menos 0,059 sobre o número de elétrons envolvido, vezes o logaritmo da concentração de manganês sobre a concentração de níquel 2+. O manganês é o nosso produto e o níquel o nosso reagente. O exercício nos deu que o potencial é de 0,586, o potencial dessa pilha nesse instante, e o potencial global calculado de 0,94 volts, menos 0,059 dividido por 2, vezes o logaritmo, a concentração de manganês que nos foi dada é de 1 molar, sobre a concentração de níquel que não temos. Então a primeira coisa a descobrir é essa concentração de níquel 2+, já que a constante do produto, que é o níquel 2+, em forma de hidróxido, é o que estamos procurando. Então temos aí 0,586, que é igual a 0,94, menos a divisão da constante por 2 elétrons envolvidos, que vai dar 0,0295, vezes o logaritmo de 1 dividido por a concentração de níquel 2+. A nossa constante, que foi dividida pelo número de elétrons, passa para o lado esquerdo, 0,0295, juntamente com a multiplicação do logaritmo da concentração do produto e do reagente. E do outro lado da igualdade, nós temos a subtração dos potenciais. Potencial global menos o potencial da pilha, 0,94 menos 0,58. Vamos ter 0,354. Depois passamos a dividir pelo resultado da constante, 0,0295. Então o logaritmo da concentração desse produto, desse reagente, vai ser igual a 12. Para desfazermos esse logaritmo, basta colocar na base 10 e elevarmos o resultado como expoente. Então temos a concentração de níquel elevado a menos 12. E depois montamos a equação de constante de produto de solubilidade do hidróxido de níquel. É só pegarmos para achar a constante de produto de solubilidade e multiplicarmos a concentração de níquel vezes a concentração de OH-, da hidroxila. Como o exercício nos deu essa informação, nós calculamos a concentração de níquel, que é de 10 elevado a menos 12, multiplicamos a informação que o exercício nos deu, que é de 1,6 vezes 10 a menos 4. E colocamos ao quadrado porque temos duas hidroxilas, né? O resultado disso vai ser 2,56 vezes 10 a menos 20. Para calcular o pH, nós temos aqui um exemplo de uma solução, onde temos um eletrodo de hidrogênio e um eletrodo padrão de cobre. Então o nosso eletrodo de referência é o eletrodo de hidrogênio. E temos outro eletrodo de medição, que é o de cobre, com diferença de potencial de 0,5 volts, que foi registrado. Então temos aí o potencial de redução do cobre, que aqui não foi arredondado, está 0,337. Na tabela daria 0,34. Como o potencial do hidrogênio é zero, né? Então vai dar 0,337 mesmo o potencial dessa pilha. Colocando na equação de Nernst, temos nosso potencial da pilha igual ao potencial global menos a constante dividido por número de elétrons envolvidos vezes o logaritmo do produto, da concentração do produto sobre a concentração do reagente. Então o exercício nos deu o potencial da pilha de 0,5 volts e conforme calculamos o potencial global de 0,337 subtraindo a constante dividido por 2 elétrons.
vezes o logaritmo da concentração de hidrogênio sobre 1, que a concentração de cobre é 1 no exercício. Então, calculando isso, nós temos 0,5 menos 0,337, né? As voltagens passam a subtrair antes do sinal da igualdade, e a divisão da constante por 2, nós temos menos 0,0295 vezes o logaritmo da concentração de H+. Então, temos 0,163 passamos dividindo o 0,0295. Vai ser igual o logaritmo da concentração de H+. O resultado disso é 5,5. E lembrando que para calcular o pH nada mais é do que menos log da concentração de H+. Como encontramos a concentração de H+, que vai ser 5,5, o resultado do pH vai ser 5,5.